pessoal, continuando nossa aula sobre cálculo estequiométrico, nós vamos para o segundo exemplo, onde fala sobre massa vezes massa. A pergunta está em massa e a resposta em massa. Primeira coisa que a gente vai fazer novamente é copiar a equação. Vamos ler a pergunta. Quantos gramas de O2 serão necessários para reagir com 14 gramas de CO? Então, aqui, ó, nós temos 56 gramas de CO que reage com 32 gramas de O2. Então, a pergunta é, quantos gramas de O2 serão, necessários para reagir com 14 gramas de CO? Então, X é o que nós estamos procurando. Quantos gramas de O2? Então, fazendo a regra de 3, 14 vezes 32 dividido por 56. A gente vai obter 8 gramas de O2. Então, aqui é gramas pedindo gramas. Vou colocar mais um exemplo sobre massa vezes massa. Aí a pergunta, qual a massa de CO2 formada a partir de 14 gramas de CO? Vamos montar novamente a equação. Então, nós temos aqui, ó, 56 gramas de CO produz 88 gramas de CO2. Então, nós vamos colocar aqui, 88 gramas de CO2. Aí, eu quero saber qual a massa de CO2 que vai ser produzida a partir de 14 gramas de CO. Só a gente montar a regrinha novamente. 14 vezes 88 dividido por 56. A gente vai obter 22 gramas de CO2. O nosso quarto exemplo vai ser massa pedindo a resposta em volume. Então, qual o volume obtido em CNTP de CO2 a partir de 22 gramas do mesmo? Então, agora o que me interessa é só a massa e o volume só do CO2. Então, a massa de CO2, a gente descobriu que era 88 gramas. 88 gramas, ela equivale a 2 volumes. Então, 2 volumes é 44,8 litros. E a pergunta é, e a partir de 22 gramas, quantos litros, qual volume será obtido de gás carbônico? Então, é só a gente multiplicar. X é igual a 22 vezes 44,8 dividido por 88. Então, X vai ser igual a 11,2 litros de CO2. Então, pessoal, é fácil, é só você montar a regra de 3 do que se pede, atentar para o que está pedindo. Quando for massa, volume, massa, mol. Então, é só ficar atento com esses detalhes. Vamos agora para o quinto exemplo. No quinto exemplo, a gente vai ver volume versus volume. Aí a pergunta, qual o volume em CNTP de CO2 obtido a partir de 67,2 litros de O2? Novamente, vamos montar a equação. Aqui não me interessa o volume de CO. Então, tá querendo saber qual o volume de CO2 obtido a partir de 62,2 litros de O2. Então, o O2, nós temos um volume. Se temos um volume, ele tem 22,4 litros, que produz 2 volumes, que equivale a 44,8 litros na CNTP. Então, a pergunta é, qual o volume de CO2 vai ser obtido a partir de 67,2 litros
de CO2. Se a gente observar, um volume de O2 produz 2 de CO2. Aqui, triplicou o valor, né? Então, triplicou. Se triplicou aqui, como a lei de Proust fala que é proporcional, vai ter também que triplicar esse valor, tá? Então, vamos lá. Vamos só montar a nossa conta. X é igual a 67,2 vezes 44,8 dividido por 22,4, que isso vai produzir X igual a 134,4 litros de CO2. É simples, pessoal. Agora vamos para o sexto exemplo. Aqui já se trata de mol vezes o número de moléculas. Então, eu vou colocar que nós temos 2CO mais O2, que vai produzir 2CO2. Então, olha o que diz o exercício. Qual o número de mol de O2 serão necessários reagir para produzir 18 vezes 10 a 23 moléculas de CO2? Então, novamente, o monóxido de carbono não me interessa. Então, aqui, qual o número de mol de O2? Aqui eu tenho 1 mol. 1 mol de O2, ele produz quantas moléculas? 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Quanto que é 2 vezes 6? 2 vezes 6 é 12. Então, produz 12 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, quer saber quantos de O2 vai produzir 18 vezes 10 a 23? Pronto? Então, é só a gente fazer a multiplicação. 1 vezes 18 vezes 10 a 23, dividido por 12 vezes 10 a 23. Aqui a gente conserva a base, que elas são iguais, e só multiplica aqui. 1 vezes 18 vai dar 18 dividido por 12, que vai dar, a gente conservando, a gente vai, na verdade, a gente vai cortar, né, porque elas são iguais, não nos interessa. Então, 18 dividido por 12 vai dar 1,5 mol de O2. Ok, pessoal? Então, aqui a gente viu a relação de mol com moléculas, mol com massa, massa com massa, volume, massa com volume. Então, isso aqui é a base do cálculo estequiométrico. Depois estudaremos questão de rendimentos e grau de pureza.